Olá, olá pessoal, estamos voltando aqui para o canal com mais um vídeo. Dessa vez um vídeo que vai revisar um assunto por Enem. Para quem está acompanhando o vídeo assim que ele foi postado, amanhã é o dia da prova que vai cair o assunto de física, né? A prova de ciência da natureza, e esse assunto são os circuitos elétricos. Bom, é um assunto muito abrangente, tem muita coisa que a gente pode discutir dentro desse assunto, e eu vou tentar abordar com vocês os temas mais importantes que explicam e vão nos ajudar a entender como funciona os circuitos elétricos de uma forma geral. Bom, a primeira coisa é a gente entender o conceito de resistência elétrica. Bom, o nome resistência indica uma certa dificuldade. Tudo que apresenta resistência nos dá dificuldade, não é verdade? E a resistência, ela mede o quanto que é difícil para uma corrente elétrica atravessar um aparelho. E todo aparelho elétrico tem resistência. Só que existem alguns aparelhos, os resistores, que eles funcionam por conta da sua alta resistência. Os chuveiros elétricos, as assadeiras elétricas, churrasqueira elétrica, chapinha de cabelo, são todos aparelhos que funcionam por conta da sua resistência. Eles são aparelhos que transformam a energia elétrica em calor, certo? Isso é um conceito importante. O resistor transforma energia elétrica em calor. Só que a gente sabe que quando a gente fala de circuito elétrico, ou mesmo de qualquer conceito de eletricidade, o que traduz a energia é a diferença de potencial. A diferença de potencial U, que é a relação entre o trabalho e a carga. É simplesmente que quando você desloca a carga de um ponto a outro, a força elétrica realizou um certo trabalho, e a relação entre o trabalho e a carga é a diferença de potencial. Este trabalho, o trabalho que o resistor faz, vamos dizer assim, é transformar essa energia elétrica em calor. Daí, quando a gente for agora calcular a resistência ela é calculada da seguinte forma. Você tem que a resistência de um aparelho é simplesmente a diferença de potencial entre dois terminais do aparelho sobre a corrente elétrica. E a gente pode visualizar isso da seguinte forma, assim, de forma mais simples, né? Assim que a gente representa um resistor. Aqui está o ponto A, uma extremidade, aqui está a outra extremidade B. Daí é só estabelecermos uma diferença de potencial aqui entre os pontos A e B. A gente estabelece aqui uma diferença de potencial entre os pontos A e B. E essa resistência é assim que é calculada, sabendo que passa por aqui, ó, neste sentido, por exemplo, uma corrente elétrica aí. Ok? Assim que a gente calcula a resistência. Agora vamos começar a falar especificamente dos circuitos, que creio que hoje vocês já estejam bem familiarizados sobre o que significa a resistência, os resistores, como calcular, então não vou me ater muito neste tema. Bom, quando a gente fala de circuito elétrico, já lembrar do seguinte: um aparelho extremamente importante dentro de um circuito elétrico é o gerador. A gente lembra logo dos geradores de energia, né? Só que o gerador elétrico, ele tem uma função muito específica, né? Ele transforma algum tipo de energia em energia elétrica. Ele é o responsável a fornecer, entre aspas, né, fornecer energia elétrica a um circuito. E as pilhas, as baterias de carro, por exemplo, são exemplos de geradores elétricos. O gerador elétrico, ele consegue estabelecer uma diferença de potencial entre dois pontos em um circuito. E a gente representa um gerador elétrico no circuito com este símbolozinho. Este símbolo aqui é a representação de um gerador elétrico. E todo gerador elétrico tem o que a gente chama de força eletromotriz, ou simplesmente FEM. O que significa FEM? Força eletromotriz. O que ela significa? Ela representa
o aumento de potencial que o gerador pode estabelecer dentro de um circuito. Por exemplo, um circuito simples que a gente sempre consegue entender bem e visualizar em alguma questão é esse aqui. A gente tem um gerador, uma pilha de 1,5 volt, por exemplo. E essa pilha está associada a um resistor pequenininho que pode ser uma lâmpada incandescente, que tem um gerador de, deixa eu colocar a força eletromotriz dele. Esse aqui é a força eletromotriz, 1,5 volt. E aqui tem um resistor de resistência R passando aqui por esse circuito uma corrente elétrica neste sentido. Este pontinho, esta extremidade menor do gerador é a extremidade negativa, mas não quer dizer que a carga aqui é negativa. Essa extremidade negativa, você pode olhar numa pilha que tem aí na sua casa, quer dizer simplesmente que este ponto é o ponto de menor potencial e a extremidade positiva é o ponto de maior potencial. A corrente flui do menor para o maior potencial dentro de um gerador. E neste caso, a corrente vai fluir nesse sentido horário. Ela vai chegar no resistor por este lado aqui de cima e vai sair por este lado aqui de baixo. Como na imagem anterior a gente deixou claro, o resistor ele transforma a energia elétrica em calor e o gerador transforma algum tipo de energia em energia elétrica. Neste caso, neste processo simples, é o gerador que fornece a energia elétrica responsável para o resistor funcionar. E como a gente consegue calcular a resistência como sendo a diferença de potencial sobre a corrente, neste caso a diferença de potencial é simplesmente igual à força eletromotriz. Daí a gente tem uma primeira relação importante. Quando a gente tiver um circuito simples, onde tem apenas um gerador e um resistor, a gente pode substituir a DDP pela força eletromotriz, já que ele é a única fonte de energia para esse circuito simples. Agora, um exemplo muito comum que a gente consegue visualizar também com certa facilidade é quando a gente tem mais de um resistor ou mais de um gerador no circuito. Por exemplo, deixa eu montar aqui o circuito. Tem aqui um gerador 1, tem aqui outro gerador associado. É um exemplo, por exemplo, associação de pilhas. Aí tem duas pilhas e tem aqui um resistor. Tem aqui um segundo resistor e vou colocar outro resistor aqui embaixo. Deixa eu fechar o circuito. Bom, aqui tem o terceiro resistor, aqui o segundo e aqui o primeiro resistor. Aqui tem a primeira bateria e aqui a segunda bateria. Bom, pelo que a gente viu no slide na imagem anterior, a corrente ela vai fluir neste sentido, né? Ela vai chegar neste ponto e vai sair neste ponto aqui, caminhando para cá nesse sentido. A corrente vai fluir neste sentido horário. Bom, a gente viu também da imagem anterior que a resistência pode ser a força eletromotriz sobre a corrente. Se a gente isolar a corrente, fica força eletromotriz sobre resistência. Só que a gente não tem apenas uma fonte de força eletromotriz, a gente tem duas. Então, eu vou somar essas duas forças eletromotrizes aqui sobre a soma de todas as resistências. A gente pode visualizar isso de uma forma geral, onde a corrente elétrica, deixa eu criar aqui um espaço aqui no canto, para deixar claro que isso aqui é uma lei importante. Quando a gente tiver um circuito simples é onde a gente tenha todos os aparelhos associados em série. A corrente elétrica ela é simplesmente igual a soma da força eletromotriz sobre a soma
de todos os resistores. O nome dessa lei é a lei de Pauli. Lei de Pauli. Deixa eu escrever o nome aqui, que talvez vocês precisem saber. Talvez vocês precisem saber desse nome. Pauli. Essa é a lei de Pauli. Toda vez que a gente tiver circuito simples, funciona desta forma. Inclusive, alguns circuitos onde a gente não tem apenas geradores e resistores. Existe um outro tipo de aparelho elétrico, também muito conhecido, que a gente chama de receptor. O receptor faz o processo contrário ao do gerador. Enquanto o gerador transforma algum tipo de energia em energia elétrica, o gerador transforma energia elétrica em algum outro tipo de energia que não seja totalmente calor. O aparelho que transforma a energia elétrica em calor por completo é o resistor. E a forma de representar o receptor é exatamente a mesma forma do gerador, só que neste caso a corrente elétrica não flui mais do negativo para o positivo, do menor potencial para o maior. Neste caso, a corrente, deixa eu melhorar essa cor que não está destacando. A corrente ela flui do maior potencial para o menor potencial. Do mesmo jeito que o resistor, o receptor ele diminui o potencial do circuito. É como se ele tivesse, claro, consumir energia é um negócio que na física não é muito legal de se dizer, mas é como se ele tivesse consumindo energia elétrica. Ele diminui o potencial elétrico do circuito. Daí quando a gente tem, por exemplo, um circuito, deixa eu colocar aqui em cima, aqui um gerador e aqui temos um receptor. Aqui temos um gerador e aqui temos um receptor. Vou colocar aqui força eletromotriz e aqui a contra-eletromotriz, que é como a gente fala a respeito do receptor. E aqui a gente tem um resistor, aqui temos um segundo resistor e aqui temos, por exemplo, um terceiro resistor. Resistor 1, resistor 2 e o resistor 3. Neste caso, a gente vai lembrar da lei de Pauli para o circuito onde temos apenas os geradores. É a soma da força eletromotriz sobre a soma das resistências. Quando a gente for tratar agora a lei de Pauli de uma maneira geral, com receptor no circuito, a gente precisa somar toda a força eletromotriz e subtrair toda a contra-eletromotriz, que nesse caso é como a gente representa os receptores, e divido pela soma das resistências. Neste caso, é bom lembrar, é bom fazer uma analogia com a lei de Ohm, que a gente aprendeu lá na primeira imagem, que a gente tem resistência igual a diferença de potencial sobre a corrente. Corrente, diferença de potencial sobre a resistência. Observe, comparando essas duas expressões, elas são muito equivalentes, porque se essa primeira parte aqui representa a contribuição de aumento de potencial e essa segunda parte representa a contribuição dos aparelhos que diminuem o potencial, quando eu fizer essa subtração eu vou ter justamente a diferença de potencial. E aqui eu preciso fazer a associação com a resistência equivalente do circuito. Lembrando que essa lei vale apenas para os circuitos que estão todos os aparelhos, não só os resistores, mas todos os aparelhos associados em série. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, daqui a pouco a segunda parte com as leis de Kirchhoff, que também vão ser importantes para vocês.